Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de português e hoje nós vamos falar sobre a crase, esse tema aí tão importante, principalmente para nível superior, nível médio também é muito exigido, mas o nível superior geralmente eles cobram bastante. Então é o seguinte, eu tento colocar essa caixinha um pouquinho maior para vocês verem mais meu rosto, mas se não tiver como ficar grande aí na gravação, na hora que salva, acho que ele não fica tão grande assim. Mas, de qualquer forma, vocês me escutando bem é o que importa. De qualquer forma, o slide está anexado. Então, se você tiver alguma dificuldade de leitura, o slide está aqui embaixo, então fica mais fácil para vocês lerem. Então, vamos lá, o que é crase? Crase é a fusão de duas vogais iguais. A crase é representada pelo acento grave, né, com o acento agudo ao inverso. Observe com atenção as construções abaixo. Então, você virá hoje a cidade. Então, para que não tenha essa união de preposição e artigo, você tem que repetir as duas letras, a. Então, nós fazemos a fusão com as duas letras. Então, fica a com acentinho da crase. Então, vamos lá. Observe os termos que pedem a preposição a. Estou apto a. Então, estou apto a fazer alguma coisa. Assistir a. Sou favorável a. Quero ir a. Então, logo depois, se a palavra posterior dessas frases forem femininas, utilizaremos o artigo feminino a. Então, estou apto a função. Sou favorável a reeleição. Assistir a novela, quero ir à praia. Se a palavra posterior for feminina, utilizaremos o artigo o. Estou apto a o trabalho. Sou favorável a o pleito. Assistir ao filme e quero ir ao clube. Então, na prática, quando eu tenho a palavra feminina, então eu tenho essas duas preposições, tenho a preposição e o artigo, aliás, eu junto, né, faço essa fusão e eu tenho a crase. E no caso aqui, eu tenho a mais o, então fica ao. Então, sou apto ao trabalho, sou favorável ao pleito. Então, esse aqui é só para dar um início, tá, pessoal? Vamos lá para as regras práticas. Vou descer aqui um pouquinho, não sei se desce para vocês. Regras práticas. A crase só ocorre antes de palavras femininas. Esse é o básico, né? Sempre, todas as vezes eu pulo o gato. Observe, crase é só com palavras femininas, porque tem que ter o artigo a, que a gente só usa para falar palavras femininas. Então, ponto. Porque só existe antes palavras femininas, o que pode ser exigido para o artigo a. Para saber se ocorre ou não a crase, pode-se usar o seguinte recurso prático. Troca-se a palavra feminina por uma masculina equivalente. Se antes da palavra masculina aparecer ao, isso indica que deve usar o sinal de crase antes da palavra feminina. Esse é um dos macetes. Esse é o primeiro macete que nós vamos utilizar aqui. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Ele se refere à festa de hoje. Então, você pegou lá uma frase, você quer confirmar se realmente tem crase ou não. Você vai refazer essa frase substituindo o substantivo a palavra feminina, que está se referindo, para uma palavra masculina. Se naquela palavra masculina caber ao antes, então a frase realmente tem crase. Exemplo, ele se refere à festa de hoje. Imagina que está lá na sua prova. Ele se refere à festa de hoje. Então, o a está se referindo à festa. Então, a gente vai achar alguma coisa, alguma palavra masculina para ver se encaixa. Então, a gente já escolhe o baile. Ele se refere ao baile. Nossa, minha capacidade de usar aqui é incrível. Então, ele se refere ao baile. Então, se eu utilizei o ao, então, ok, essa frase no feminino, ele tem que ter a crase. Então, esse é o primeiro macete. Substitui a palavra feminina da frase que você está por uma palavra masculina. Se essa palavra masculina vier acompanhada de ao, a frase que tem a palavra feminina tem crase. Ok? Deu para entender? Esse é o primeiro macete para a gente lembrar. Esse aqui, quem dera que fosse tudo assim, né? A gente ainda tem algumas regrinhas aí para ver mais um pouquinho na frente. Então, esse aqui é o básico das regras práticas. Vamos lá, slide ajudar. Crase proibida. Quando que a crase não ocorre? E esse aqui talvez seja melhor para você estudar do que propriamente onde tem que ter. Porque geralmente é o que eles fazem na prova. Geralmente eles colocam frases em situações proibidas. E como se você não souber, você acaba cedendo. Então, assim, tenha muita atenção com onde a crase é proibida. Muita atenção mesmo. Faz muita diferença. Então, vamos lá.
A crase será proibida sempre que a palavra vem após o A não apresentar o artigo. 1. Antes de nomes masculinos, porque antes do masculino não ocorre artigo feminino. Então, básico, né? Crase não ocorre antes de palavra masculina. Os soldados voltaram a pé. Então, aqui, uma palavra masculina, então A sem crase. Antes de verbo, porque antes de verbos nunca ocorre artigo. E esse aqui é muito importante, porque tem muita gente que usa crase antes de verbo. Nunca se usa crase antes de verbo, de qualquer verbo, ok? Em expressões com palavras repetidas, porque nesse tipo de expressão não ocorre artigos A. Os inimigos ficaram frente a frente. Isso aqui tem muita dúvida. Então, todas as vezes que tiver palavras repetidas, no meio não se coloca não se coloca crase, porque não tem artigo no meio desses termos repetidos. Então, não se tem crase. Quando A sem S estiver antes de uma palavra no plural, ele nunca vai a festas. Ah, Maria, mas por quê? Porque o festas pede o artigo no plural. Então, nesse caso aqui, se ele tiver, aqui ele está usando uma preposição para se referir a um substantivo. Então, se não tiver acompanhado, não se usa, ok? Nessa mesma frase, deixa eu subir aqui um pouquinho. Se o A estiver no plural, passa a haver crase. Ele nunca vai às festas, ok? Então, nesse aqui é uma preposição, que ele está falando onde a pessoa vai. Nesse caso, quando ele está no plural, aí sim, eu uno o artigo com a preposição. Deu para entender? Esse aqui é um pouquinho mais chato, mas é extremamente importante, tá? Então, A, se ele tiver no plural e tiver antes de palavras se o A tiver no singular e tiver antes de palavras no plural, não se tem crase. Mas se ele estiver com A seguido de S, antes de palavras no plural, tem-se crase. E a palavra for feminina, claro. Antes do pronome pessoal, inclusive o de tratamento, porque antes de pronomes pessoais não ocorre artigo. E esse aqui ocorre muito. Geralmente em cartas, essas coisas, cai muito em questão de concurso, parte de redação. Antes de pronomes pessoais, na parte de tratamento, principalmente, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, não se coloca crase. Tá? Então, eu vejo muito aí nessas cartas, ofícios, já recebi vários aí com crase. Então, lembra, antes de pronomes pessoais, principalmente de tratamento, inclusive de tratamento, não se usa crase. Antes dos pronomes esta, quem e cuja, porque antes desses pronomes não ocorre artigo. Quantas pessoas irão a esta festa? Okay? Isso aqui é anotar, tá, pessoal? E treinar. Treinar muito. Antes de nomes de cidade, porque normalmente, antes de nomes de cidade, não ocorre artigo. Se, no entanto, o nome da cidade tiver um especificativo, passa a ocorrer um artigo. O especificativo é como se tivesse um adjetivo, alguma coisa que se referisse a ela. E tiver no feminino, ok. Então, um exemplo. Todos se dirigiam a Brasília. Então, quando eu falo só o nome da cidade, não tem artigo. Não tem crase, aliás. Todos dirigiram-se a bela Brasília. Então, aqui eu tenho uma parte que especifica Brasília. Então, aqui eu tenho crase. Se tivesse só cidade, não se usa. Cuidado para não confundir nome de cidade com outros topônimos, como nome de continentes, países e estados, que existe, que aí sim. Então, lembra, cidade não tem crase. Nome de cidade não tem. Santa Vitória, Uberlândia, Tiltaba, todas as palavras são femininas, nem todas são, que eu falei agora, né, mas, então, nomes de cidades não tem crase, a não ser que exista algum adjetivo, alguma coisa que especifica a cidade. Então, assim, a problemática Santa Vitória, exemplo, a tranquila Santa Vitória, aí sim. Mas, em contrapartida, continentes, países que sejam femininos, existe crase. Então, lembra, cidade não. País, estado, continente, sim. Ok? Quando a crase é obrigatória. A crase é obrigatória nos seguintes casos. Na indicação do número de horas. Então, sempre antes de horas, às tantas horas. Então, o trem chegou às 2 horas e saiu às 6. Então, antes de horas, sempre tem crase. Nas locuções adverbiais femininas indicativas de tempo.
à noite, à tarde, no caso do modo agora, né, nas locuções adverbiais de modo, às pressas, às ocultas, às escondidas, lugar, a cidade, a rua. Então, às vezes, ele nem vem aqui, mas volta às pressas à cidade. Então, aqui, aí eu vou falar assim, ah, Maria, mas tem cidade aqui, mas aqui eu estou falando como locução adverbial, lembra que a locução adverbial é de lugar, de modo, de tempo, né, depende da classificação, mas não tem nome de cidade. Então, lembra, nome de cidade não se tem crase, mas a palavra cidade, aí sim, porque entra como locução adverbial. Nas locuções prepositivas, a mais uma palavra feminina, mais o de. Exemplo, ele ficou à espera de ajuda por muito tempo. Então, eu tenho o a, mais uma palavra feminina, mais o de. Nesse caso, é obrigatório. Todos bebiam a saúde. Então, nós temos o a, saúde e do, que é uma união, tá, pessoal, de de com o que está acompanhado o artigo campeão. Então, lembra, a, então a crase, mais a palavra feminina, mais o de, unido ou não, né, contraído com o, tem-se crase de forma obrigatória. Ah, Maria, mas é muito detalhe. Crase realmente é muito detalhe. Fala que crase, assim como vírgula, tem que ser muito prática. Então, assim, como eu sempre falo, para mim, um dos pontos que mais me ajudaram era estudar quando não ocorre, quando é proibido. Porque geralmente é nesses pontos que eles te pegam. Mas, óbvio que é importante você entender que onde a crase é obrigatória e onde é facultativa. Porque é um dos pontos que eles também pegam. Onde é facultativo? Se você colocaria ou não. Então, eu já fiz muitas provas com isso. Então, vamos lá, seguindo. Nas locuções conjuntivas, a mais palavra feminina mais que. A proporção que o tempo passa, ele fica mais calmo. Aqui, principalmente quando a gente olha muito as conjunções, ó, a gente vê muito. Então, a de crase mais uma palavra feminina, mais que uso obrigatório de crase. Crase facultativa, ou seja, que você pode ou não usar, fica a seu critério, não tem necessidade, não fica errado se você não colocar ou se você colocar. Antes de pronomes possessivos femininos, contarei de fato a minha mãe. Isso aqui é uma exceção, tá? Lembra que a gente falou de pronome, que não se coloca antes de pronome. O único que é exceção são de possessivo, do possessivo feminino. Então, muito cuidado, que isso aqui geralmente a gente fica um pouco perdido. Eu já vi, eu particularmente errei uma questão, e eu nunca mais esqueci desse pronome possessivo, que sempre tem que ter crase ou não, que pode ter, aliás, porque eu sempre achei que não. Porque eu colocava na regra que todos os pronomes não podem ter crase. E aí, depois, quando eu vi esse detalhe aqui, que pronomes possessivos femininos pode ou não ter, que é facultativo, eu vi, mas eu já tinha errado a questão. Então, lembra, antes de pronomes possessivos femininos é facultativo, então contarei esse fato à minha mãe, ou contarei esse fato à minha mãe, então está correto. Antes de nomes de mulheres, ele se refere a Márcia, ele se refere a Márcia. Fica a seu critério. Com a preposição até, fui até a praça, fui até a praça. E diferente também. Casos especiais de crase, que são extremamente importantes para nós também. Com sentido de próprio lar, sem crase. Vamos lá, deixa eu baixar aqui um pouquinho para conseguir ler. Voltei a casa depois de um mês. Voltei ao meu lar. Se a palavra casa for acompanhada de um termo qualificativo, deve-se utilizar a crase. Nós chegamos cedo à casa de Marcos, residência de outra pessoa. Então, quando eu falo que estou voltando à casa, né, não especifico de quem, não se usa. Mas, quando eu especifico, tem uma qualidade daquela casa, aí você coloca, eu fui à casa da Maria. Então, nesse caso, tem que se ter crase. São os casos especiais. Palavra terra, isso aqui era uma coisa que me matava na época de escola. Quando empregado no sentido de terra firme, sem crase. Os marinheiros voltaram à terra. Então, não tem. Depois de viajar, chegamos finalmente à terra dos nossos sonhos. Então, quando você fala de um lugar específico, então, quando você, né, sonhou com aquele, né, a terra dos sonhos, a terra do dinheiro, a terra do luxo, a terra da luxúria, a terra dos jogos, quando é um lugar específico, tem-se crase. Quando você fala de terra firme, no caso dos marinheiros, por exemplo, aí não se tem. Ok?
o emprego de a, no sentido de verbo, com a, em relação a tempo. A é empregado para indicar tempo futuro, fatos que ainda virão a acontecer. O navio chegará daqui a 2 dias. De hoje a 2 meses, ele virá visitar-nos. Então, a com H é empregado para indicar tempo passado, fatos que já aconteceram. Nesse caso, pode ser trocado por faz. O navio chegou há 3 dias, ou faz 3 dias. Há alguns anos ele vive lá. Faz. Então, lembra. A, quando eu uso A sem H, é porque eu estou falando de futuro. E A com H, eu estou falando de passado. Há 2 meses atrás, eu fui viajar. Então, o A, quando se refere a passado, sempre com H. E aqui eu coloquei uns exercícios, eu peguei, na verdade, esses exercícios. Eu vou deixar aqui, mas sem... Deixa eu até confirmar se ele tem resposta. Tem. Então, oi? Meu Deus, não era para aparecer, mas tudo bem. Mas vocês vão ter acesso aí. Então, vocês vão ter acesso ao material, ao slide, e no finalzinho tem exercício, e no final tem frase, tem as respostas. Então, façam, revisem, então, tentem fazer o máximo possível, o máximo que vocês conseguirem, porque, na verdade, a crase é muito importante. Eu sei que eu sempre falo isso, eu sei que, né, mas quando eu fico reiterando isso, é porque realmente é. Provavelmente você que já fez concurso, você sabe que aparece muito mesmo, e é muito importante a gente estudar. Então, qualquer dúvida é só me chamar, vou colocar mais exercícios, faça, pratique, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.